Saúdo a todos com a graça e paz do Senhor nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos sauda é o pastor Josué Ferreira. Amém? Vamos estar dando início a um estudo bíblico, o estudo do livro da Gênesis, com o tema Deus é o Criador de todas as coisas. Nós vamos dar início com o texto áureo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, no verso 1. Com a primeira lição: Deus é o Criador do universo e de todos os seres que nele há. Desta forma, a criação seja de natureza terrena ou celestial, visível ou invisível, está sujeito à soberania do Deus Todo-Poderoso. Portanto, toda a criação lhe deve adoração. Em Salmos 95, verso 6, nos diz desta forma: Vinde, prostemo-nos diante do Senhor que nos criou. Em Eclesiastes 12, verso 1, é preciso lembrar-se do Criador nos dias da mocidade. Apocalipse, capítulo 4, no verso 11, digno de louvor é o Senhor, porque tudo o criou. Deus nos fez com este objetivo. Deus nos fez para ser adorador, engrandecer o teu santo nome. Romanos 1:20, não há desculpa para não adorar o Criador. Não tem como, não existe nada na face dessa terra para nos impedir de adorar o Senhor. Afinal, até as aves o adoram. Isaías 40, verso 28, o Criador não se cansa, ele trabalha constantemente por você. Eis aí uma grande razão para nos adorar. Se Deus trabalha constantemente por mim, constantemente por você, sim, nós temos que adorar, mesmo sendo imerecedor desta misericórdia para conosco. Isaías 51:3, debaixo dos cuidados do Criador não há por que temer o mal. Se nós somos criatura, Deus é o Criador, Ele está acima de todas as coisas. Se Deus criou céus e terra, esse globo terrestre, as galáxias, não há nada acima do Todo-Poderoso. Salmo 124, verso 8, o nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Que maravilha! Como o nosso Deus, Ele é tremendo. Não existe outro, não existe nada maior do que o nosso Deus. Nosso Deus, o Eterno, Todo-Poderoso. Quero vos deixar mais uma leitura que se encontra em Atos 17, no verso 24 ao 31. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homem, nem tampouco é servido por mão de homem, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá toda a vida e a respiração. Todas as coisas é de um só, fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra.
determinando os tempos já dantes ordenado e os limites da sua habitação, para que buscasse ao Senhor, se porventura tanteando ou pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nós movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifícios e imaginações dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todo, ressuscitando-o dos mortos. Esse é o Criador. Uma pequena introdução. O versículo que se inicia a revelação especial de Deus à humanidade apresenta 3 verdades que não podem ser negligenciadas. Deus, o princípio e a criação. De fato, o que lemos neste versículo, Deus criou uma realidade secundária, que possa existir num determinado tempo e espaço, totalmente dependente de seu Criador. Deus de natureza distinta de sua criação e absoluto. Ele é o eterno. Subsiste em 3 pessoas distintas, porém inseparáveis, sendo o único Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, os quais desfrutam de um relacionamento santo, verdadeiro e amoroso. Pai, o Filho e o Espírito Santo. És o Consolador. Este, a qual Jesus, ao padecer, ressuscitou e subiu ao Pai e nos deixou o Consolador, o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia vai nos relatar, e logo quando disso, quando afirmo, dizendo que ele, o Espírito Santo, essa divindade, essa santíssimo condutor aqui do homem na terra, para quem o aceita Jesus. Com esses 3 ícones, Jesus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é Jesus Cristo. Esse ser foi nos deixado para nos consolar. E também estava juntamente com o Criador no início de tudo. A origem do universo. E em Deus se origina toda a criação pelo poder da palavra de Deus. Aquilo que não existia foi chamado à existência, tornando-se uma realidade. Efetivamente, tudo o que vemos passou a existir imediatamente. Isto é, de nenhuma matéria pré-existente, conforme a vontade de Deus. O vazio mencionado durante o parar do Espírito sobre a condição,
sobre a face das águas e o eixo de diversas teorias e respeito das condições inicial da criação. Entre elas, é de que a terra sofreu um abalo estrutural, como a queda de Satanás. Gênesis 1 e 2. Lemos a palavra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Se movia, não ficava parado. Se movia, não ficava parado. No entanto, não é isso que o texto bíblico está afirmando. Na verdade, a Escritura está apresentando os estágios da criação de um universo. Perceba que o versículo 1 afirma que Deus criou aquilo que não existia, para que a ação criadora de Deus fosse compreendida pelos leitores da Bíblia. Os detalhes foram apresentados passo a passo, evidenciando tanto a origem da criação quanto o envolvimento do Criador com o seu projeto. Cada etapa da criação e suas particularidades são descritas num espaço de 6 dias. Gênesis 2, verso 2. E havendo Deus acabado no dia 7º a obra que fizera, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. No Êxodo 20, verso 11. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. E nos fazem entender que o universo não surgiu aleatoriamente, mas em decorrência da ação de um ser pessoal, inteligente e criador, ou seja, Deus, que ao completar sua obra avaliou dizendo: tudo é muito bom. Gênesis 1:31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom, e foi a tarde e a manhã do 6º dia. É a criação de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Logo depois, vamos estar dando continuidade a este esplêndido livro da Gênesis, que para mim é um livro de muita eficácia. Tudo começou aqui. Tudo
começou aqui em Gênesis. E Deus revelou este livro a Moisés. E Moisés escreveu. Tantos anos depois que se passaram Adão e Eva e os demais filhos e filhos, aí vem Moisés. E Deus o revelou. E assim Deus abençoe a sua vida em nome